Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse é mais um episódio do Brazilian Research in Auto Industry, o BRAIN, que é um produto tecnológico do Grupo de Estudos em Desenvolvimento da Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda, né? Meu nome é Leonardo Ângelo, sou doutor em História Social e bolsista FAPERJ. Estou aqui hoje para entrevistar a Ana Paula Vasconcelos Gonçalves, que escreveu a tese sobre segregação socioespacial nas cidades pequenas e médias, um estudo de caso do Vale do Paraíba Fluminense, né? E a Ana Paula tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, né? Terminou em 2010, mestrados em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e doutorado em Sociologia no IESP-UERJ, né? Fechado agora em 2020. Então a tese está quentinha no forno ainda, né? E atualmente é pesquisadora do DTA e pós-doutoranda na UFRJ. Ana Paula, muito obrigado de estar aqui com a gente, tá? É sempre bom trazer pesquisadores e principalmente pesquisadoras, né? Porque, afinal de contas, o universo da pesquisa também tem dois sexos, né? Então, a gente tem que evidenciar mais em todos os espaços, né? Pesquisadoras e pesquisadoras negras, né? De fato. E, enfim, eu acho que esse é um esforço que o Brain tem feito ultimamente também, né? Antes de deixar a Ana Paula falar, só complementando, gente, eu apresentei o currículo, mas isso é aquela informação do Lattes, que infelizmente está fora do ar, então é só um pequenininho. Uma coisa é você ler a informação sobre a trajetória da pessoa. Outra coisa é a pessoa falar dessa trajetória e como que chegou, inclusive, ao objeto de pesquisa. Então, acho que o primeiro exercício, Ana Paula, se a gente puder fazer, é esse, né? Como você chegou até seu tema, né, de pesquisa do doutorado, ou se você quiser contar desde o início da sua trajetória até chegar nele, né? O que te motivou a olhar esse objeto e como que você trabalhou as questões de hipótese, né? E tese, hipótese dentro da tese, né? Para dar um pouco dessa, a gente fala tanto letramento, né? De como que se aprende as coisas, então seria uma tentativa de um letramento científico, né? Como que você ensaiou essas questões de construção da sua tese, das hipóteses, testou e tal. Enfim, é isso. Muito obrigado mesmo. A palavra é tua. Eu que agradeço, tá, né, por poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu tenho produzido academicamente, né? Como eu cheguei no tema, eu acho que a primeira explicação sempre, assim, é que eu sou de Resende, né? Eu acho que isso diz muita coisa. Eu vi a cidade mudar, assim, quando chega, a partir do momento que chega a Volks, a cidade começou a se alterar. Isso foi em 2006 e eu fui para a universidade em 2005, que eu entrei na UF, e já de toda essa transformação, né? A Peugeot já tinha chego em Resende, e com isso a cidade começou a se alterar muito. Sei lá, abriu um shopping novo na cidade, por exemplo, abriu a loja americana. A gente conta isso e parece engraçado para quem é de uma cidade grande, mas assim, a gente não tinha uma loja americana, a gente tinha em Volta Redonda. Eram pequenas coisas que eu brinco que eram os mais de desenvolvimento, vamos dizer assim, hoje. E muita gente quer, né, que sempre teve isso, não entender. E com isso também eu via a mudança, né, depois indo para casa dos meus pais, a minha casa continuou lá, né, mas morando em Niterói por conta da universidade, a cidade mudando, a configuração dos bairros se alterando. E eu me perguntava, mas, tipo, e aí, né? O que está acontecendo nessa cidade? E a sociologia foi me dando um pouco de ferramentas para continuar questionando isso. Assim. E na graduação, tive um encontro com planejamento urbano, a sociologia urbana, por conta de um estudo que eu fiz, e eu gostei muito desse tema, e eu acho que com isso me forçou mais ainda a olhar a cidade, né? E olhar a minha cidade. Então, basicamente foi isso, e por isso que eu acabei chegando na segregação, porque a minha pergunta de pesquisa era sempre muito simples, né? Por que eu moro onde moro? E o que isso acarreta para mim e para os outros, sabe? Que tipo de oportunidade eu ganho ou eu perco, né? Influencia na minha trajetória o bairro que eu moro. É basicamente isso que eu levo do mestrado até a tese, né? Porque no mestrado tipo, foi só aquele gostinho de começar a entender um pouco do que estava acontecendo ali.
E na tese, entender mais um pouquinho, porque a gente sempre sai, né, das nossas pesquisas com muito mais dúvidas do que conclusões, assim. E eu acho que essa conversa vai ser um pouco disso, de falar um pouco sobre algumas conclusões da tese, mas muito mais as dúvidas que eu saí delas. Assim. E sobre a minha trajetória, que se relaciona com a tese, assim, eu fui fazer o mestrado na INSE, né, na Escola Nacional de Ciências e Estatística, que tinha uma pegada não só relacionada para a estatística, mas para o planejamento urbano e para a geografia, né? Porque eu já tinha esse interesse nessa questão de métodos, que era um pouco, na época, outsider da sociologia, agora, né, mais bem vista, vamos dizer assim, tá? E por isso eu fui para a ENSE, para aprender estatística, mas óbvio que morrendo de receio, porque eu tinha, sei lá, estudado matemática na escola, né? Basicamente, feito algumas disciplinas na graduação que eu fui vendo que eu gostava. Assim. E foi muito interessante, porque no mestrado, mesmo tendo ido bem nessas matérias, gostado, eu falei, vou jogar na segurança, eu vou... minha orientadora designam para vocês os chamam de orientadores acadêmicos, era uma socióloga pela afinidade, né, e ela falou, pô, pelo que você está dizendo, né, eu contei o que eu queria estudar, já tinha um projeto, eu sempre quis estudar, né, esse tema e Resende, acho que isso não é bem comigo. Aí me indicou um outro professor que foi o César Ajara, que foi meu co-orientador, no fim das contas, né, que ele era geógrafo. E eu me senti confortável com isso, porque eu falei, vou fazer uma análise exploratória, né, vou usar alguma coisa que eu aprendi, mas vou ficar na minha zona de conforto. E ele falou para mim, não, Ana, eu acho que você tinha que procurar a Krause, que era uma outra professora, só que ela era cartógrafa, engenheira cartógrafa. E eu ainda relutei um pouco, falei, não, acho que eu não vou conseguir, assim, tipo, eu só fiz o processo de disciplina, não vai dar, eu fiquei bem receosa, assim, tanto que eu demorei alguns meses, eu atrasei um pouco o final do mestrado, por ter esse tempo de digestão, assim, tipo, o que eu vou fazer? Vou acatar isso? Vou Normal, pegar né? o desafio? Mas beleza, depois desses meses fui conversar com a Júlia, que foi a capacitadora e minha co-orientadora no doutorado, que até hoje a gente trabalha, a gente faz uma dobradinha incrível, e que eu comecei a trabalhar de processamento e a estatística espacial, que também é uma marca da tese, assim. E eu vi que eu consigo, e eu acho muito importante falar isso, porque a gente que vem das ciências humanas tem, mesmo gostando um pouco dessa relação com os números, que às vezes rola um receio, né? Será que eu dou conta? Será? E dá, vai, né? Se joga. E hoje eu trabalho com isso. Mas tem muito disso. A minha dissertação foi, na verdade, testar um método sobre segregação no sul fluminense, né? Testar, né, a crigagem, né? Que é uma técnica de geoestatística. E depois, quando eu fui para sociologia, eu falei, não, eu vou usar esses métodos agora com a teoria, né? Com a pegada da teoria sociológica, mas da sociologia urbana, e muito também da questão do movimento, porque fôlego, e na dissertação eu comecei a ver que havia uma relação, né? Entre a chegada da indústria, as políticas, né? Relacionadas com o incentivo para essas indústrias automotivas do sul fluminense e a mudança, né, nos bairros e como as pessoas estavam vivendo na cidade, né? Então, isso diz muito sobre minha tese, diz muito sobre como eu fiz e, principalmente, acho que é importante ressaltar as fontes, né? Como eu fiz um trabalho mais ativo e eu vim da escola é um pouco óbvio que as minhas fontes seriam os bancos de dados. E eu optei, né? Como eu estava trabalhando com municípios, eu uso o censo, e eu terminei em 2020, eu ainda uso 2010, porque é o que nós temos. Infelizmente, estamos com um problema no censo, né? Que talvez seja feito no ano que vem. Sim. E por isso, algumas pessoas falam, mas é um dado antigo, por que você não usou a PNAD, que é a pesquisa de amostra por domicílio? A questão é, o único dado disponível, né, para nível municipal do Brasil inteiro, que tem informações sociodemográficas e econômicas, é só o censo, que é feito a cada 10 anos. Então, quem estuda município, né, acaba refém disso. As PNADs, elas vão ter como
como limite, né, geográfico, no máximo, as regiões metropolitanas ou as capitais. Então, eu não queria estudar as capitais, eu estava interessada em saber sobre Resende, Volta Redonda, Fluminense, né, como um todo. Na verdade, eu faço um recorte que a área, né, um pouco menor, micro-região do Vale do Paraíba Fluminense. Então, eu precisava usar o censo, né? E essa é uma limitação de estudar os municípios, que eu já adianto, né? Acho que foi essa a minha trajetória e também como eu cheguei na tese, as minhas perguntas de pesquisa. Assim. Não, acho, assim, fazendo algumas considerações, né? Eu morei em Resende também por 10 anos, eu acho, 10 anos. E você falando assim, né? A gente vai fazendo aquela viagem mental, né? Para quem é que é daqui da região, né? É, pelo que eu lembro, assim, Resende tem um centro muito perto de áreas já meio precárias, né? Se você anda ali de bicicleta a pé, você chega, né? E eu morei naquele bairro, sempre esqueço do bairro, era entre o Vicentina e o... Ai, gente, esqueci o nome do bairro. Surubi? Não, entre Vicentino e Surubi. Tem um bairro ali de residencial, não podia Lava ter Pés. nem. Oi? Vicentino Surubi, tipo, talvez Lava Pés? Não, depois do Lava Pés. É um bairro residencial que não pode nem ter padaria pela questão do código de. Falo código de postura, mas agora já tem outro nome, né? Código de postura é termo da década de 40, 50, né? Que você acaba Um fixando. diretor. Esqueci o nome agora, enfim. Mas eu morava ali e tem toda essa visão. Outra coisa que eu acho muito interessante no que você falou, né? Essa relação pesquisa-pesquisador, né, Ana? Porque, ok, a gente tem que se separar um pouco do objeto, mas o que faz mais isso é o que tu falou aí. É a questão metodológica, né? A teoria que tu usa, porque realmente a gente anda inserido num universo de provocações, né? E eu achei fantástico isso que tu coloca, que eu saí de lá com mais pesquisa do que mais pergunta do que resposta, né? Porque eu acho que essa é a tônica do negócio, né? Se a gente sai de uma pesquisa com muitas visões absolutas, você pede licença para Deus e senta na cadeira, né? Então, porque a gente não está ali para saber tudo, mas eu achei ótimo. E inclusive, né, isso leva à questão da segunda pergunta, né? Eu estava lembrando desses espaços mais precarizados e tal, e sua tese fala especificamente, né, dessa construção de segregação socioespacial, né? Então, na região, explodiu, né, para além de Resende, na região. E aí tu pega, cita mais, né, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, citando questões curiosas. Eu achava que Barra Mansa tinha um grau de influência maior em relação a determinadas localidades, tipo Arapeí. Não, lá você, né, através dos dados, fala, não, Arapeí é mais influenciada por Resende e tal. Depois que eu fui lembrar que tem a proximidade aí geográfica mesmo, né? Entrando aí, você sai lá, até de bicicleta, tem gente que faz essas voltas. Mas, enfim, você evidencia no seu texto lá até esse passado cafeicultor aqui da região, né, que foi muito forte, né, do Vale do Paraíba. E depois vem mostrando esses ciclos de industrialização, década de 40, depois os anos 90 com polo industrial, implantação. A questão e vai seguindo sua análise. Então, assim, a gente sabe que a pesquisa, né, se circunscreve ali a primeira década dos anos 2000, é o que você falou, por causa das facilidades dos dados, as limitações de conseguir outra coisa, que pudesse ser usada com a profundidade que você usou na tese. Mas qual a relação, então, das políticas de desenvolvimento com a lógica e manutenção de construção, né, de surgimento desses espaços segregados, né? Porque na visão geral, quando a gente fala em desenvolvimento, você está levando desenvolvimento para um lugar e para todos os espaços daquele lugar. Mas pela dinâmica que você coloca lá e pela visão, a coisa não é bem assim, né? Parece até uma área de desenvolvimento proximal, né? Algumas crescem, outras não, algumas são mantidas, outras não. Então, como que você vê isso lá, né? E quem são essas pessoas que a gente poderia falar que são segregados desses espaços, né? Tem perfil? Como é que você viu isso daí? Desculpa se eu me alonguei. Não, são duas coisas. Primeiro, as políticas relacionadas com desenvolvimento, dois momentos muito distintos na região, né? Primeiro, a gente tem com a chegada da CSN, que foi uma política, né, desenvolvimento da região na década de 40 absurda, que você põe aquela siderúrgica gigante numa cidade que nem era uma cidade, nem era um município, né? Porque Volta Redonda é de Barra Mansa. Aí coloca a CSN lá, Volta Redonda se emancipa, né? Toda a cidade gira em torno da CSN. Você tinha ainda a ideia, a percepção do Getúlio de Voo fazer uma cidade fabril. E com isso você tinha os bairros, a CSN construiu diversos bairros, né, para alocar os seus funcionários.
Mas é óbvio que isso tinha... A CCN não conseguia alocar todos os funcionários, né? Começa também a ter uma demanda maior oferta. E aí também que esses bairros, a CSN não só alocava, né, os funcionários, mas ela também cuidava da infraestrutura urbana, e de forma diferente. Por exemplo, o Laranjal era o bairro que ficavam os diretores. E ele ficava os diretores, ele propositalmente, porque era mais alto, e a poluição não chegava até lá, não era assim, tipo, à toa. E em oposição a isso, né, a parte de trás da CCN, que é o Aterrado, hoje em dia o Retiro, eles não eram bairros planejados, né, colocava seus fundos lá por conta do caminho dos ventos, que leva até hoje a toda para lá, né? Isso a gente já está vendo, né, a imbricação da política de desenvolvimento, porque a cidade está crescendo, mas a mesma cidade, a mesma política, né, porque a CSN está segregando o espaço. Primeiro, em relação ao trabalhador e o não trabalhador, né, esse é o primeiro, e depois em relação dentro mesmo da própria usina, né, ela está segregando os cargos ali, né, porque moram no Laranjal, os outros vão morar ali no Conforto, e assim vai. E o interessante disso é que quando ela começa a vender as casas, né, ela oferece primeiro para os funcionários, e ela vai passar esse cuidado da infraestrutura urbana para a prefeitura ela mantém isso até hoje, né? Ela vai dar vai ter mais infraestrutura urbana em quais bairros em Volta Redonda até hoje, né? É o Laranjal, é a Vila, não é por os bairros, né, do Retiro, Santa Rita do Zaru também não foi umbrejado, né, por exemplo. A única exceção dali é Niterói, assim, que foi um bairro que me chamou bastante atenção, porque Niterói tem uma população, o Jardim Amália também um pouco mais rica, e não foram bairros planejados, né? Muito em função dos profissionais liberais da época, né, e até hoje, morarem ali, né? O Sérgio Pereira escreve o livro, né, que fez parte da tese sobre o cinto, ele tem algumas passagens sobre isso, assim, né, tangencia essa questão da moradia. E é muito interessante, né, e eu vou chegar daqui a pouco em Resende, que os autores que vão pesquisar e vão falar sobre a questão urbana e, né, da segregação, né, por que as pessoas moram em locais diferentes, não mora todo mundo no mesmo lugar, como o Manuel Castells, o Lojequim, eles falam, né, que o estudo ele promove a segregação. Quando ele coloca, né, infraestrutura urbana que ele provê diferente em determinados bairros, o Estado também está promovendo, né, a desigualdade, principalmente no local de moradia. E é isso um pouco que acontece. Você tem um incremento econômico gigantesco, mas, em contrapartida, você tem um aumento da desigualdade. Isso acontece também, de certa medida, claro que de uma forma diferente, em Resende, quando começa a chegar os automotivos, né? Não é tão marcado e acentuado, porque tem uma empresa, né, gerindo o território, né? Sim. Mas, de certa forma, ela dá as cartas. Em Resende, antes, né, na década de 90 e 80, ela já tinha, né, alguns bairros mais ricos e tinha, que é um marco, a construção da Cidade da Alegria, né, bem influenciado pelo BNH, né, aquela política do Banco Nacional de Habitação, que provém mais ou menos da ditadura ali, tipo 70, e eles constroem várias casas, tem alguns prédios que já era na franja da cidade, esse bairro da Cidade da Alegria, que era um bairro de trabalhadores, né? E vai ser muito interessante, até a pesquisadora chamada Isabel Cardoso, ela vai problematizar isso, que nesse bairro da Cidade da Alegria, que eram os trabalhadores, quando começam a chegar, e eram trabalhadores fabris, mas de algumas fábricas que tinham na região que não eram tão importantes, vamos dizer assim, para a economia local. E quando as indústrias automotivas começam a chegar, esses trabalhadores do conhecimento, né, que eles já têm, vão trabalhar nessas fábricas automotivas. E muitas das vezes o que ela viu, assim, consigo ver um pouco na tese, é que essas pessoas se mantêm no bairro, elas melhoram a casa dela, remodelam, e mesmo, né, com um salário um pouco melhor, poderiam morar em outro bairro da cidade, elas se mantêm ali.
E o que acontece? As pessoas que estão chegando, elas vão morar na franja desses bairros, vão criar novos lotes. Mas a gente também tem o caminho oposto, né? Com indústria chegando, que vem para a cidade, as pessoas com poder aquisitivo maior, que normalmente ocupam os cargos de gerência, de direção, eles começam a ir para os recém-inaugurados condomínios fechados, que isso não era uma tradição nem em Volta Redonda, nem em Resende. E eles vão morar lá muito num discurso de segurança, sabe? E eu sempre me questionei, será que é tão inseguro mesmo? Mas tem uma geóloga, que é a Eliane Melara, que ela estudou, ela fez as teses sobre esses condomínios de Volta Redonda e Resende, e ela mostra que, às vezes, nem é tão, a cidade não é tão insegura assim, mas o discurso de insegurança das condomínios que moram dentro do condomínio fechado é muito maior até do que os indicadores assim, de insegurança, né? E isso mostra um pouco também dessa relação do desenvolvimento com, né, a desigualdade no morar, né, no habitat, assim, que é isso que é a segregação. Então, é um nome complicado, né? Quando a segregação, as pessoas às vezes estranham ou remetem ao apartheid, né, ou lei segregacionista. Mas não é só isso, né? Onde você mora, onde você está morando, onde você pode ou não morar, né? E por que as pessoas não podem morar em todos os lugares? É isso, a segregação também, né? Eu acho que é basicamente isso o que aconteceu nessa época, principalmente nessas duas cidades. E você tem as cidades menores, né? Porto Real cresceu bastante, mas não oferece tanto isso, né? E opção de lazer e tal. E por isso que as pessoas acabam optando por morar em Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, e não na sede, né, onde está localizada a fábrica que ela trabalha, como Porto ou Itatiaia, por exemplo. Itatiaia é rico em recursos naturais, assim, né? As pessoas gostam de ir para lá para passear, tem cachoeira, mas é pobre em atrativos, é pobre em serviços, né? E tem uma política muito controversa, né? A política lá, tudo isso, então as pessoas não optam por residir nesses lugares, o que é muito curioso, e você vê na habilidade de um município para o outro, que é bem perto, né, para se trabalhar. Sim, sim. Não, e Ana Paula, você falando, né, é engraçado, assim, algumas coisas que me vieram à cabeça. É engraçado como a arquitetura dos bairros fechados de Resende lembram a arquitetura dos bairros construídos na CSN, por exemplo, uma vila meio americanizada, né, no sentido de não ter muros, né, e tal. Então são algumas coisas assim, curiosidades que surgiram, que agora você falando eu fui lembrando, né. Enfim, tem essa questão. Pode falar. A questão da AMAN é muito importante também, Sim, né? A gente às prefeiturinha. vezes, exato, que é o maior expoente de segregação de Resende, né? E é incrivelmente internamente segregado, isso que é o mais curioso. Já é segregado por si, porque é um bairro dentro da cidade só dos militares, né? E dentro do bairro, que é gigante, aos né, de Resende, ele é segmentado por uma hierarquia relacionada com a patente, sim, né? O general, ele mora numa casa afastada desse bairro, que não é no bairro, e mais próximo da AMAN, né, perto da rua, para quem conhece, são a casa das patentes maiores, e conforme você vai subindo o bairro, você tem as patentes menores, e isso fica explícito quando eu faço os índices de segregação e espacializo, né, dentro do bairro. É incrível. E você me perguntou também quem são os segregados, sim, né? Sim. Eu acho que eu deixei passar essa pergunta. Não, mas eu acabar perguntando, assim, inclusive, em relação ao bairro, porque eu fiquei curioso agora em relação ao bairro da própria AMAN, né? Acho que deve ter alguma paridade aí, né? Em relação à cidade e a raça, cor, né? Acesso à educação, enfim. Sim, não, normalmente ali a segregação é entre as pessoas mais ricas e mais escolarizadas, são do corte do concurso público, porque de alguma forma você tem um concurso, a menor parte daqueles que estão ali porque começaram como soldados, porque a mãe é a escola militar, né? Então acabam pessoas mais escolarizadas, mais brancas e com maior poder aquisitivo. Mas é curioso que a segregação ela é mais marcada na região
para esse segmento de pessoas, quando se conjuga. E eles estão ricos nos condomínios, porque o que acontece? Eles moram ali e tem mais de características diferentes, mora ali também. Né? Não reside ali porque é caro. Né? A gente tem que colocar isso, ter isso em mente, que toda a terra nesses lugares é caro. Não é como uma cidade, é um bairro mais heterogêneo, que tem pessoas mais ricas, brancas, escolarizadas, porque elas se mantiveram ali, né? Como eu falei anteriormente. Elas já moravam ali, começaram a trabalhar nas indústrias automotivas, melhoraram de vida, filhos, né? Muitas das vezes tiveram idade melhores, né? De escola, universidade, mas moram perto dos pais, ou fizeram, tipo, aquela meia água em casa, continuam ali. Isso acontece bastante, né? Ou moram na cidade. Tanto que hoje, a Cidade da Alegria é considerado uma nova centralidade, né? De Resende. Antes era só o centro, ali o Campos Elíseos, e a Cidade da Alegria já é considerada também, né? E o mesmo acontece em Volta Redonda. Em Volta Redonda, essas pessoas brancas, ricas e com a maior escolaridade, elas estão em bairros que eram dos diretores da CSN, que é o Laranjal, a Vila, e com exceção de Niterói, né, por conta da sua formação histórica, que ali nasceu Volta Redonda, né, e tem condomínio fechado ali em Niterói, e no Jardim Amália, assim. Claro que tem os bairros específicos que estão que moram só as pessoas mais pobres, assim. Sim. Acho que é muito pior, porque essas pessoas segregadas mais pobres, embora seja menos intenso e aconteça com frequência, elas têm menos oportunidades de acesso à infraestrutura, sabe? Vai ser nesse bairro que vai ser mais carente de escola, creche, às vezes não vai ter um posto de saúde adequado, né? E nesses bairros extremamente segregados, né, das pessoas ricas, que são os enclaves fortificados, né, muito como a Teresa Caldeira chama, eles podem escolher ter ou não, sabe? Por que eu quero um CRAS no meu bairro? Então, eu não vou fazer lobby para isso. Mas, para mim, é muito que ele seja asfaltado, que, sei lá, passe o ônibus aqui, porque minha empregada precisa chegar e sair, né? Porque eu não vou usar o ônibus, mas eu preciso desse serviço, e assim vai. Nossa, Ana, muito interessante o que você falou, porque assim, eu estou pensando aqui em relação a quando eu estudei Volta Redonda, né? E é o que você falou, a qualificação da mão de obra e a especificidade da mão de obra, se é operação, se é manutenção, se é técnico, se não é, determinou um recorte espacial da cidade, dos bairros, né? Só que, como a gente sempre fala, né, a Angela Davis já fala isso no livro dela, e outras pessoas no Brasil, e eu acho que em outras localidades, classe e raça são um dueto que estão sempre juntos ali na dinâmica de construção. O que eu vi em Volta Redonda é que realmente essa segregação, como você coloca, espacial por classe social, tem um recorte racial muito forte. Pelas suas pesquisas, isso é uma tônica de constância, vamos dizer assim, é uma continuidade em relação ao nosso passado, ou você vê mais rupturas em relação a isso? Porque pelo que você está falando, é muito parecida essa dinâmica na construção. É parecido, não estou falando que é igual, né? Essa dinâmica no espaço de Resende, por exemplo. Né? E você falou de Cidade de Alegria, eu dei aula no Cidade de Alegria, eu lembro que eu dava aula na Zona do Medo, né? Que era que é a Zona do Medo, que é uma área carregada de um conceito de violência, né? É dentro disso que você falou, né? Vou para um bairro ser fechado, com cancela e tal, por causa da violência. Então, tem, vamos dizer assim, eles vão por causa da Zona do Medo, né? Então, eu fiquei imaginando nisso, e no CIEP que eu trabalhei lá, na Zona do Medo, assim, característica clara dos alunos que eu tinha era a questão da classe social e cor, né? Raça-cor, né? Então, não sei se é uma impressão falsa que eu tenho sobre essa construção de Resende, baseada em outra pesquisa, ou se você também viu isso. Não, assim, a segregação ela é mais branda, assim, ela é mais fraca do que eu construí. Mas ela existe e muitas das vezes ela está sobreposta, principalmente em relação às pessoas mais baixas, os lugares mais segregados, né, dessas pessoas mais pobres, bairros mais pobres, comumente, assim, alguns dos índices, é também onde a segregação
ela é mais elevada para as pessoas mais pobres. Aqui eu vou fazer um adendo, assim, mas que normalmente os índices usei de segregação, eles vão de 0 a 1, né? Uhum. Às vezes, a segregação, quando a gente está falando aqui, ela é tipo 0,3, 0,4, né? Ela não é como eu encontrei com as pessoas mais ricas. Mas é importante frisar que ela existe naquele local, mesmo sendo branda, e eu falei, às vezes ela é conjugada, você consegue ver as duas coisas, porque, né, na literatura a gente tem essa ideia, falando de segregação, vai ser muito segregação. A gente volta às leis segregacionistas nos Estados Unidos, né, o apartheid, o Jim Crow, que as pessoas viviam, né, as pessoas pretas só naqueles bairros. Sim. Né? Isso acontece aqui, mas é mais brando, né? As pessoas também se espalham no território. Elas não estão só naqueles lugares, né? É importante frisar, porque senão a gente fica naquele imaginário que a gente tem dos filmes, sabe? Que remete a essa construção americana de segregação. Assim. Sim, não. Até autores que falam exatamente isso. Só aqui tem segregação no Brasil, sim, racial. Existe, que é o Eduardo tem um chileno que pesquisa segregação, ele vai falar isso para a América Latina, tem segregação racial e étnica, né, no caso do Sabatini, sim, só que ela tem contorno diferente da americana, que jogam para gente, né, nos filmes, nas séries, ela é mais suave, mas ela existe. Não, sim. Tem um historiador, né, da UFRJ, inclusive, o Flávio Gomes, né, dispensa apresentações, que escreveu um artigo junto com o Marcelo Paixão, que é, se eu não me engano, da área de economia, que é um artigo de 2009, onde eles colocam que o discurso desenvolvimentista no Brasil foi o motor do mito da democracia racial. Porque quando você tira várias pessoas negras do campo para a cidade, principalmente nesse período aí que você falou, de Era Vargas e tal, e dá a eles, né, condições de vida melhor, salário e tal, isso traz essa falsa impressão de igualdade, paridade, né? Mas que no cotidiano é um racismo brando, né? Você pega o nivelamento, a pirâmide das empresas, não sei o quê, na base está sempre lá o trabalhador ou a trabalhadora negra e tal. Mas enfim, eu acho que é uma outra discussão e é bem dentro disso que você falou. É uma coisa que não é um apartheid, o bebedor para pessoas brancas, o bebedor para pessoas não brancas, você não entra aqui, né? Tem toda essa construção. Mas você falou numa questão anterior de Itatiaia, Porto Real e tal, e aí eu já vou colocar a pergunta que a gente estava até conversando em off aí, né? Mas enfim, e se você quiser voltar nessa anterior também, à vontade. Mas assim, tá, tivemos esse ciclo da CSN, depois tem esse ciclo da indústria automotiva e do polo industrial aí, automotivo de Resende, Porto Real e tal. Ana, qual a relação dessa chegada das fábricas e ciclos emancipatórios, né? Volta Redonda, eu acho que é do ciclo da década de 40 e 50, tem a Constituição de 88, depois veio outro ciclo, né, de emancipações, acho que no qual entra Coatis, Itatiaia, né, Porto Real. Como que você vê isso daí, se você chegou a analisar isso especificamente, ou se você, qual visão que você tem sobre isso? Eu passo um pouco por isso na tese para contextualizar, e alguma coisa eu vi, né? Sim. Como cidadã que vivia, né? Não, assim, Itatiaia, essa eu não vi porque foi em 86, o ano que eu nasci, que se emancipa de Resende, mas pelo que eu li e apurei e conta, foi muito em função da Xerox, de algumas fábricas que chegaram na região, a Itatiaia, que geram, fala, opa, né, vou virar um município e tenho verbo para isso, né? E claro que tem todas aquelas questões políticas, mas e se transforma, porque era uma época, tinha uma industrialização, tinha uma atividade industrial, né? No, tipo 80, 90, chegam algumas indústrias ali em Resende, Itatiaia, mas não é significativo para ter esse boom igual foi na indústria automotiva, né? Chega a Xerox, a Cenamid, a IQR, que é tipo, a Resende, a INE, que é a Indústrias Nucleares do Brasil, né? E a cidade se mantém, né, na sua forma de cidade pequena e média, e vai vivendo, mas não tinha esse boom, né, que veio com a indústria automotiva. E o que aconteceu? Quando chega a Volks, né, via guerra fiscal e tal,
em Resende / Porto Real, né? Uhum. Porque Porto Real era um distrito de Resende, mas você já tinha várias desavenças, assim, questões políticas e pessoais, vamos dizer assim, Nório, né, como distrito, tinha uma família muito importante lá em Porto Real, que também havia relações políticas ali por trás. Eles fazem um acordo, olha, a Volks vai ficar no território de Resende, aí eles mudam a Teule, mas Porto Real tem que se emancipar. Então, a fábrica da Volks, ela fica dentro do limite do distrito de Porto Real. Esse limite é alterado, né, para que, como acordo, Porto Real se emancipasse. Aí, nisso, Porto Real, uma cidade, tem até o trabalho emblemático, né, do professor Rafael, que ele estuda a Peugeot, e ele vai contar muito bem essa história da emancipação e dessas questões políticas e pessoais, né? Porque você tinha essa disputa política que passam por acordos pessoais e de família, vamos dizer assim, né? E isso, em certa medida, influencia, óbvio, né, a chegada dessas fábricas, porque depois você chega a Peugeot em Porto Real. Isso gera um retorno muito grande para Porto Real, né? Tipo, o PIB de Porto Real é muito grande, o PIB per capita, por consequência, porque é uma cidade pequena, né, em termos populacionais. O IDH de Porto Real aumenta bastante. E a população, claro que fica, mas não o suficiente para ela se tornar uma cidade com muitos serviços, como Resende, Barra Mansa e Volta Redonda, por exemplo. Não, isso é. Você está falando essa questão da emancipação, isso traz muito o que tem dentro da sua tese, né? Você me corrige se eu estou errado, mas tem essa questão do Rio como meio que um sol, né? Que irradia, a cidade do Rio de Janeiro, que irradia sobre o dueto Barra Mansa Volta Redonda, né? E depois que tem a questão de Resende. Eu até achei legal você colocar Barra Mansa e Volta Redonda junto ali, porque o Barra Mansense tem muito complexo de vira-lata, né? Isso são feridas históricas em relação à emancipação, de Volta Redonda, né? E aí criam piadas, enfim, fala que a Barra Mansa é tão incompetente que nem poluição cria, e importa de Volta Redonda. Então tem essas coisas que no cotidiano você encontra com, tem essa piada do cotidiano. Mas isso traz uma visão que você explorou na tese, que é a visão de hierarquização dessas cidades em relação a uma influência de sinergia, né? Como que uma influencia a outra e como que volta isso para ela, né? Isso também, pelo que você acabou de explicar, está envolto nas emancipações, né? Olha, você se emancipa aí, né? Faz aí sua construção política institucional e suas relações de poder e a gente recebe a indústria, enfim. E aí é uma pergunta que eu sei que não é dentro dessa hierarquização toda, e eu gostaria que você falasse delas, até explicasse, né, para as pessoas, porque eu estou brincando aqui, mas realmente, né? Que cidade que influencia quem, por que que tem essa influência, e eu acho que isso vai muito ao encontro do que essa cidade emana, né, sei lá, na propaganda política de qualidade de vida, etc, etc, que vai a reboque de um discurso de desenvolvimento, né? Olha, somos a cidade mais desenvolvida ou algo assim. Mas, ao mesmo tempo, Ana, você falando dessa questão da hierarquia das cidades, é um exercício contrafactual, né? E se, né? Contrafactual que a gente brinca na história é esse o se, né? O se na história não existe, mas a gente gosta de brincar com ele, né? Então, assim, e se o polo automotivo não existisse em Resende? Qual seria, né, na sua concepção, esse papel de Resende em relação a cidades locais, né? Porque tem a AMAN. E tem uma coisa engraçada, quando eu morei em Resende, que eu notava, que eu acho que é muito circunscrita também por essa questão de ter a academia militar e de ter o polo automotivo. É uma cidade que, no seu centro, ela é mais cara, né? Eu lembro que eu ia nos supermercados ali e o preço era maior do que Barra Mansa. Então a gente vinha para Barra Mansa, que o pessoal falava assim: Barra Mansa é um shopping a céu aberto. Você pega Joaquim Leite, tem um monte de loja. Você compra sapato, isso e aquilo é bem mais barato que Resende. Então tem essas construções. Bom, enfim, me alonguei. Não sei se eu fui claro na pergunta, mas Sim. É porque eu estou viajando junto com o que você acabou de falar aí. Não, e você compra móveis. A gente ia móveis em Barra Mansa. Só comprar um armário para Barra Mansa. Não, primeiro que a hierarquização das cidades é uma pesquisa do IBGE, fala sobre as zonas de influência, né, a hierarquia das cidades, e ela usa um monte de variáveis para demonstrar isso. Desde
quantidade de bancos, supermercado, universidades que tem nos municípios, as linhas de transporte para os lugares, né, em torno, os serviços, né, que essas cidades oferecem. E com isso eles chegam a essas zonas de... E eles colocam, né, Barra Mansa e Volta Redonda como uma conurbação. Então elas já estão por si só juntas. E é muito por isso, porque Volta Redonda e Barra Mansa, elas têm uma quantidade... E a gente consegue ver com a privatização da CSN, Volta Redonda também se alavanca, ela vira um expoente de serviços, né? Isso é muito importante ressaltar. A tese, eu acho que ela não nota tanto isso, e a gente começa a ver muito mais isso a partir de 2010, o quanto Volta Redonda fica forte no setor de serviços, né? E isso se caracteriza, isso está implícito nessa pesquisa das regiões de influência. E até Barra Mansa também. Porque a gente volta ao que eu falei anteriormente dos marcadores de desenvolvimento, sabe? De ter loja americana. A gente, antes de ter a indústria automotiva, né, e Resende começar a crescer, por exemplo, né, no sentido, na concepção que a gente tem de crescimento, crescer, ter mais serviço, né, ter a cidade começar a expandir, a gente ia para Volta Redonda, né? Para ir na loja americana, para ir no shopping. Eu lembro que eu achava ótimo a máquina de suco de laranja do Cider, sabe? Não tinha nada disso. E isso mostra, né? São os marcadores de envolvimento, mas mostra que são relacionados a consumo, ou a gente tinha que fazer compras de roupa, isso era um inferno, para fazer porque era frio, você tinha que ir só a Petrópolis, porque não tinha grandes lojas, assim, igual hoje é fácil ter C&A, Líder e lojas assim. E isso está muito relacionado com essa questão dos anos de influência, que é o serviço, a escola. Às vezes, no ensino médio, lá em Resende, a gente ia fazer um ensino na ETPC, por exemplo. Né? E eu acho que com a das indústrias automotivas, isso foi diminuindo, porque tem o Senai, né? Teve a UERJ chega como um polo de engenharia. Isso diminui um pouco essa questão de Resende e faz com que a cidade se torne um pouco mais influente perante as outras. E, assim, eu acredito que isso é uma hipótese também, que se não tivesse esse boom, né, essa expansão automotiva, Resende seria uma cidade menor, mas ela já tinha uma certa influência, um pouco de serviço, por conta dessas indústrias mais antigas, né? Uhum. Então, não sei se... Claro que mudaria muito, mas eu não sei o quanto, porque Resende, ela já estava num patamar de desenvolvimento, assim, bem diferente de Coatis, por exemplo, Porto Real. Itatiaia era uma cidade que tem crescido muito. Ali é muito curioso, isso não aconteceu porque ela tem dinheiro, é uma cidade rica, mas ela só meio que está ali para o turismo, né? Que é Penedo, Visconde de Mauá. Mas em termos de serviços urbanos para a população, ela não desenvolveu. Então, ou as pessoas não moram lá, ou quando elas precisam de alguma coisa, elas têm que recorrer a Resende, que é mais perto, né? Sim. Mas eu acredito que seria isso, ficaria quase a mesma coisa, um pouco menos. Não, né? Redonda ela continua com muita influência ainda, não tem jeito. Assim. Não, sim. A velha rixa, né, que a gente tem do Sul Fluminense, né? Presente contra a Volta Redonda e todos contra a Barra Mansa. Sim. Não, e para você ver, eu sou... você falou que nasceu em 86, sou 10 anos mais velho que você, né? E para mim, esses indicadores de desenvolvimento era tomar banana split na Casa da Banha em Volta Redonda. A Casa da Banha é onde hoje é o shopping lá, Cider Shopping, né? Então são coisas assim, Não, pô, tomeu... Não. Oi? Sendas não,
Isso. Eu acho que é Pão de Açúcar, sei lá, né? Mudou o nome. Mas enfim, era uma coisa. Você falava assim: caramba, eu fui à Volta Redonda. Então, para você ver como é que é antigo essa coisa de Volta Redonda. E tem uma coisa que é engraçada, que eu estou pensando aqui agora, que talvez na sua pesquisa tenha ficado mais claro, mas é só uma consideração. Como que ainda em Volta Redonda. Porque assim, a gente tem vários tempos, né, na história. Você tem o tempo da política, da economia e tem essa questão da construção cultural, que parece que é o que demora mais passar. Eu digo isso, e não sou eu que falo isso, tem autores que escrevem sobre isso, mas enfim. É, como que essa ideia ou identidade fabril ainda é muito forte na cidade? Você falou da escola técnica e, por exemplo, hoje mesmo a gente sabendo que a CSN não é mais um propulsor de desenvolvimento de ideias, de seguridade, de melhor salário, de emprego, de empregabilidade, a escola técnica ainda é uma escola muito procurada e ainda tem muito esse discurso da indústria. Meu filho foi para a escola técnica, né? Meu neto está Sim. na escola técnica. Eu não sei até quando isso também atinge Resende, embora Resende ainda seja uma cidade que eu acho bem mais Eu industrial. adoro essa coisa da identidade fabril. Eu adoro isso. Embora na minha tese eu peguei isso, porque eu trabalho com os números, mas eu acho incrível, porque você vai no Campos Elíseos, as pessoas vão muitas das vezes uniformizadas, né? Sim. E às vezes você tem crédito, sabe? O crédito é facilitado no comércio, as pessoas têm orgulho de trabalhar na indústria, sabe? E, Eu acho isso o máximo, assim. Aí a gente consegue ver isso quanto cidadão. Eu tenho muita vontade, acho que isso é uma agenda minha de pesquisa, de comprovar isso empiricamente. Sabe que existe, mas enquanto cientista, comprovar empiricamente. E essa identidade fabril também é muito forte na CSN até hoje, Walter. sim. Mas eu adoro, eu vou às vezes passando as pessoas andando com, sabe? Como que para elas é isso, né? Como elas se orgulham de trabalhar naquela fábrica, no bairro, dependendo do bairro que ela mora. Olha, porque ele trabalha na Volks, é uma, sabe? Sim. Dá um status, assim. Eu tenho muita vontade de pesquisar sobre isso, assim, mais a fundo. E isso tem uma questão de continuidade muito forte, Ana. Quando eu entrevistei as pessoas para a CSN, eu lembro que o senhor Jovassi Mileiro, neto, já falecido, né? Ele falou assim que o uniforme da CSN era bom para arrumar namorada. Porque você estava com aquele uniforme. E assim, quando eu entrevistei agora os trabalhadores da Volks, tem muito isso, né? Essa coisa do crédito que você falou é muito evidente. Ele falou: tô com uniformizado, Volks, passei ali, cadê? Não precisa de RG, CPF, nada, para fazer um crédito, alguma coisa. Você tá com a carteirada do uniforme, né? E isso realmente é uma continuidade muito grande mesmo diante dessas transformações todas, né? E mesmo diante da dinâmica dos bairros, né? Também que eu acho que atinge os bairros, porque assim, você pega um bairro mais periférico, né? Aí periferia também tem vários conceitos, mas enfim, vamos colocar no genérico, e o cara chega com o uniforme da Volks, deve ser também, né, um simbólico muito forte ali, né, para aquela família, para aquela pessoa, né? Por causa, quando eu digo Volks, a gente acaba falando de todas as indústrias, né? Enfim, uniformizados aí que sejam. É, mas eu acho que a gente está já com 47 minutos, eu não sei se você quer fazer uma consideração, eu tenho uma última pergunta, mas porque eu vi que você se empolgou com essa questão do imaginário fabril. Não, isso eu acho o máximo. Tipo, fica a dica aí, quem estiver ouvindo, precisando de um tema de pesquisa. Sim. O Fabril está aí para ser pesquisado. Não, manda pergunta, eu não tenho Não, e nenhuma o consideração. imaginário ainda a gente conta com a possibilidade de fazer entrevistas, né? Que é uma coisa que muita gente já não tem mais esse recurso, mas enfim, a pergunta a gente rodou, voltamos à Resende, né? Na sua tese lá, você evidencia os espaços de uma cidade são interdependentes, né? Então, assim, é o que a gente acabou falando aí anteriormente, ó, tem a área central, gera uma questão periférica, tem os migrantes que chegam, enfim, tem várias coisas que atuam em cima disso. Então, eles têm construções diferentes, têm dinâmicas diferentes, mas tem uma sinergia, né? De ligação ali, enfim. Então, assim, adentrando mais no cenário de Resende, né? E tendo por base o polo automotivo, o que você poderia apontar sobre as transformações que você conseguiu notar na sua pesquisa ao longo desses 10 anos, né, que você pegou dos dados, sobre indicadores sociais da cidade, né? Índice de desenvolvimento humano e tal. O que mudou, né? Isso tem uma perspectiva de bairro ou isso tem uma perspectiva de cidade? Eu digo isso até por uma experiência, né, Ana? Eu dei aula no Olavo Bilac aí, de 2000 e... Olavo Bilac é um colégio, para quem não está ouvindo e não sabe, é um colégio no centro de Resende ali, mais perto da área militar, né? Do lado do alojamento dos cadetes, se eu não me engano, né? Ali do Exato. lado. E aí ele é um colégio que é um colégio estadual
e traz uma questão muito interessante, porque é um colégio estadual que fica fincado ali próximo ao shopping, você atravessa, sei lá, 300, menos de 500 metros você está no shopping, você está na área do Campos Elíseos, que é um bairro mais comercial, com alguns prédios mais elitizados ali e tal, e recebe uma população de estudantes que vem de todas as áreas, quase todas as áreas, inclusive de Itatiaia, Porto Real, e era muito engraçado como que os alunos gostavam de sair cedo para poder andar na cidade. Então tem toda essa questão, né, desse espectro, né, da cidade sobre esses alunos que vinham de outras regiões. E eu não sei se você tem dados em relação a isso, né, desse centro para a periferia, da periferia para o centro, ou como é que você tratou isso, né? Provavelmente tem, mas também aqui não é uma tese, né? Então talvez você não precise ficar citando todos, né? Enfim, aí é contigo. Eu acho que no período, né, 2000, 2010, o mais curioso, né, que até vou ressaltar, é da Porto Real, porque Porto Real é muito, mas em termos, né, percentuais, ele cresce. Assim, a taxa geométrica, por exemplo, de crescimento da década, Porto Real foi tipo 3,2%, assim, Resende já foi 1,4%, 1,8%, por aí isso. Né? Ele continua sendo uma cidade pequena, mas cresceu muito perto do que era. Assim. E o que eu já falei anteriormente, tipo, o PIB de Porto Real, o PIB per capita, né? É o nono do estado em 2010. Assim. É uma cidade muito pequena, rica. Em Resende já é o 10º PIB do estado. E parece que a gente tem a sensação que Resende tenta usar bem esse dinheiro, assim, porque você vê a cidade mudando, né? Você consegue ver. Acho que Porto Real também vale bom, assim. Mas Itatiaia você não vê a cidade mudando, por exemplo. Mas quando você diz a cidade mudando, no sentido o quê? Mais estético? Não, você vê que as ruas estão tipo, pavimentadas, você vê que tem iluminação pública. Se você pegar os dados do sabe? Eu não sei preciso sobre Resende, assim, que seria assim, eles perguntam no censo, na sua rua tem pavimentação, na sua rua tem meio-fio, sabe? São dados bem elevados, assim, o saneamento em Resende, mas isso é quase toda a região, é o saneamento básico, né, de chamar adequado, que é ou você tem rede geral ou fossa séptica, é quase 100%, assim, é bem elevado, né? Mas em contrapartida, né, a gente está falando que esses indicadores, isso que é interessante, de urbana para Resende, Volta Redonda já oscila um pouco mais, né? Porque é mais desigual. Eles são muito elevados, mas em contrapartida, vamos supor, Resende só tem uma linha de ônibus, né? Só tem uma empresa que faz o transporte, que isso eu não capto na tese, mas para quem é de lá sabe do que eu estou falando. Sim. E a passagem é praticamente o mesmo preço da cidade do Rio, sabe? Você tem indicadores bons de infraestrutura urbana que o IBGE consegue captar, mas outros não, né? Sim. E um outro exemplo sobre o IDH. O IDH é curioso que Porto Real ele tem o nono PIB per capita do estado, mas o IDH municipal de 2010 de Volta Redonda e Resende é maior do que o IDH de... Para quem não sabe, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E ele é composto por variável relacionada com renda, longevidade e escolaridade. É uma contraposição ao PIB, né, que são todas as riquezas municipais. É uma forma de a gente mensurar, né, riqueza só a partir do dinheiro que entra no caixa do município, né? Sim. Por outras variáveis. E o PIB, né, o IDH de Volta Redonda, ele está em 200 no Brasil inteiro. E a colocação dele Resende 249, né? Que são os melhores da região que eu estudo. O de Volta Redonda é, né? Qual a numeração? 220, ele 220. Tá 220, exato. Então, dá para ver que tem diferença, né? Em relação a cidades boas de morar, que captam em relação à infraestrutura urbana, saneamento, coleta de lixo, né? Mas tem os seus problemas, né? Ainda em relação à infraestrutura urbana. Eu faço um convite, porque esses dados são muito pontuais, eu não consigo, de fato, guardar todos de cabeça. Eu faço um convite a quem se interessou e quer saber. Na minha tese tem um capítulo só sobre isso, só contando todos os indicadores relacionando de todos os municípios e fazendo, né, 2000, 2010. Se a pessoa tiver curiosidade para saber, você pode ir lá.
Ou se ela não quiser tomar esse trabalho, tem o Sidra, que tem o IBGE, chama IBGE, na verdade, que você coloca lá o seu município, basicamente todas essas informações estarão por lá, bem parecidos com o que eu tenho na tese, e você pode comparar município a município. É só no IBGE Cidades. Mas, gente, vocês, quem está assistindo aqui, fiquem tranquilo, porque o link da tese da Ana Paula estará lá na página do YouTube. Abaixo, você vai ter a telinha onde a gente está falando aqui agora, abaixo vem a descrição na entrevista e o link da tese dela, se ela autorizar, com certeza, vai estar ali para a pessoa clicar e já ter tudo mastigado, né? Já olhar lá na página tal, enfim. Ana, eu não sei como te agradecer, foi muito legal conversar com você. É engraçado porque é a primeira vez que a gente fala assim, né, diretamente, sem ser pro WhatsApp e tal, e foi muito tranquilo, né, essa troca de informações e esse letramento histórico da região. Quem é de Barra Mansa vai ficar pau da vida comigo, porque eu estou morando em Barra Mansa aqui e a gente quase não falou de Barra Mansa. Mas, enfim, tá na tese também, pode acessar ali, né, não tem problema. É, Ana, se você quiser aí despedir, é, fazer suas considerações finais, fique à vontade. Na verdade, eu queria só agradecer, né? Agradecer você, o pessoal do Brian, porque essa iniciativa do podcast, assim, é muito legal. Juntar o que é na academia com o público em geral, né? Essa questão da extensão é muito importante e cara, né? A nós que estamos no meio acadêmico. E muitas vezes a gente faz um monte de coisa, não é partilhado, né? Eu acho que a partilha do que a gente faz também é muito importante. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer a vocês, gente. Nossa, Espero não ter falado muita bobagem, que tenha sido uma conversa leve e divertida, que eu acho que essa que foi a nossa intenção, né? não, a cota de bobagens eu já cubro ela. Você pode ficar tranquilo, porque geralmente nas entrevistas quem fala mais besteira sou eu mesmo. Mas assim, a gente que agradece, eu acho que eu posso falar em nome de todos, né? E todas do Brain, né? Então, nós que agradecemos mesmo o seu contato, a rede que você nos facilitou, inclusive abrindo espaço para entrevistas, né? O contato de pessoas e tal. Poxa, não tem mesmo. Acho que é uma pesquisa super relevante para quem quer entender mais a região, principalmente dentro desse aspecto de números, né? Porque a gente tem essa coisa mesmo do popular, eu sou de humanas, errou uma conta, fala, eu sou de humanas. E não é bem assim, né? Pelo que você está falando, sua curiosidade, sua construção, eu acho que tem muito isso. E está na tese da Ana Paula, a gente vai dispor isso no site. Vamos ver se a gente consegue continuar essa nossa pegada aqui de exposição de trabalhadores, bem dentro dessa lógica que a Ana Paula levantou aqui, que é uma combinação entre assuntos acadêmicos tratados de maneira transversal para que todas as pessoas possam entrar e ter acesso. A Ana Paula, ela não trabalha para o Brain, mas acredito eu que se alguém colocar uma pergunta depois no chat lá, ela vai olhar, responder e tal, ou a gente contacta a Ana Paula, olha, colocar uma perguntinha lá, e ela responde. E é isso, gente. Eu agradeço muito a todos e todas que assistiram. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigadão, Ana Paula. Tchau, tchau.